Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV, uma TV local aqui do Rio Grande do Sul. E hoje a gente tem um prazer enorme de estar conversando com um amigo, Rodrigo Cunha. Ele é que é fundador e CEO do CEO da Profile, que é e também autor do livro Humanos de Negócios, e é organizador licenciado do TED Amazônia, tem 48 anos, casado, 4 filhos e surfa desde os 12 anos, para falar muito sobre humanos, humanidade, negócios. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Oi, Eliane, muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Maravilhoso, nós também. O Rodrigo está em São Paulo hoje, né? Mas isso não impede, né, que as pessoas aqui do Rio Grande do Sul conheçam, né, o teu trabalho e as tuas pautas. E para iniciar, como é de praxe aqui no programa, eu sempre pergunto assim, como é que essas pautas chegaram na tua vida para te contar um pouquinho da tua trajetória profissional aqui para nossa audiência? Vou contar. Então é o seguinte, olha, como eu falei, eu surfo faz muito tempo já, né? Desde os 14 anos de idade. Ou 12, nem lembro. Teve um dia que eu estava surfando, eu tinha 18 anos, e aí eu vi uma sacola de plástico do meu lado, assim, enquanto eu estava esperando para pegar uma onda. E aí eu olhei para aquela sacola e falei, o que essa sacola está fazendo aqui? Me deu uma dúvida, assim, realmente não fazia sentido aquilo. E aí esse negócio ficou na minha cabeça e eu fiquei com aquilo lá, mas enfim, segui minha vida, minha carreira, fiz jornalismo na PUC, em Porto Alegre, depois eu fui trabalhar em redações de jornais, Zero Hora, Veja, Você S.A., e na revista Você S.A. eu tinha muito espaço para propor temas e eu propunha muitos temas relacionados à sustentabilidade, né? Até que um dia eu fiz uma matéria sobre o Banco Real, que na época estava começando a investir muito nesse tema já, desde o ano 2000, isso era em 2003, e essa matéria foi sobre o que o banco estava fazendo em diversidade, em microcrédito, investimentos sustentáveis em empresas, análise de risco antes de dar crédito para empresas que estavam, sei lá, desmatando ilegalmente a floresta, por exemplo. E eu achei aquilo muito incrível, né, muito alinhado com valores, coisas que eu acreditava. Eu nem sabia que existia isso, que as empresas poderiam ter uma atuação tão avançada no tema, e aquilo me empolgou muito. E aí eu fiz uma matéria, publiquei uma matéria sobre o Banco Real. E essa matéria gerou um convite para eu trabalhar no banco. Eu sou jornalista, né? Tem essa coisa da missão social do jornalista, e eu pensei, eu trabalhar em banco tô fora, coisa do capeta, juros altos, dei uma desculpa qualquer. E aí depois, essa desculpa venceu depois de um tempo, e aí me convidaram de novo para trabalhar. Eu entendi que era para contar a história de comunicação para a sustentabilidade que o Banco Real vinha fazendo. Então, eu ajudei a criar essa estratégia, como falar sobre isso. Fiquei 8 anos lá, e nesse período eu aprendi muito sobre esse tema e chegou o final de um ciclo lá, que foi o Santander comprou o Banco Real, fiquei mais 3 anos lá, e aí eu entendi que eu queria usar tudo aquilo que eu tinha aprendido em sustentabilidade, né, no período dos dois bancos, para poder aplicar com empresas, com clientes, com pessoas. Eu trabalhava muito com o presidente do banco na época, e eu falei para ele que eu queria fazer o que eu fazia com ele com outras pessoas e marcas, e sair para montar a Profile, né? E a Profile é essa agência que tem foco exclusivo em sustentabilidade, já tem quase 12 anos de mercado. A gente faz só projetos que têm a ver com impacto, regeneração, ESG é o nome mais conhecido agora, ou seja, empresas que estão preocupadas com os impactos que causam no mundo e como ser responsáveis por esses impactos. E a gente ajuda a criar a estratégia de comunicação de como que as empresas contam sobre essa atuação delas nesse tema. Maravilhoso, maravilhoso. E super conectado, assim, viu, Rodrigo? Só para você me conhecer também, né? Eu vim de banco também, uma carreira de Olha, 23 anos de banco, né? Trabalhei em Itaú, antes era antigo Unibanco também. Então, assim, já tem exato, uma estrada longa nessa, bacana. nessa função, né? E realmente, assim, quando a gente entra em contato, né, Rodrigo, com a questão da sustentabilidade, Uhum. do que as empresas podem fazer pela sociedade, pelo planeta, né? Hoje a gente está num momento muito crítico aqui no Rio Grande do Sul, principalmente pelas enchentes, crise climática que a gente vive, né? E eu acho que
é necessário, né? E eu queria te ouvir nesse sentido, assim, né? Como é que tu está sentindo o mercado com relação a essa pauta? Eu sei que muitas empresas estão seguindo um caminho muito mais pela pressão do mercado de exigir, né? Do que muitas vezes de ter como é que eu vou dizer assim, um propósito exclusivo. Isso, tu tem visto isso? Como é que tu colocaria aí um cenário desse momento que a gente vive? Então, é uma ótima pergunta, Elaine, porque a gente está num momento crítico e eu gosto de falar sempre, deixar claro que a gente está vivendo uma emergência climática, a gente não pode mais ignorar isso. Todo mundo no Rio Grande do Sul experimentou na pele do jeito mais duro possível, né, com o estrago enorme que foi feito. Eu, como gaúcho, morando em São Paulo, eu estava muito preocupado com isso, assim, conectado, vendo meus familiares, amigos, todo mundo. Eu não estava aí como vocês estiveram, né, gente? Eu sei que não tem nem como conceber o tamanho do desastre para quem estava lá, acompanhando a distância. Eu sofri muito e tentamos ajudar de alguma maneira, que foi ajudando a criar essa... Bom, além dos PIX de sempre, né, que teve muita ajuda incrível, a mobilização da sociedade, mas a gente se reuniu com alguns amigos comunicadores que estão em São Paulo também, gaúchos, e falamos, gente, né, estamos tão longe, o que a gente pode fazer usando nossos dons aqui de comunicação? E a gente criou um projeto que você deve conhecer, Laine, talvez, que chama Água Até Aqui. A gente criou Já ouvi falar. uns adesivos, né, que a gente saiu colando aqui por São Paulo, né, em lugares icônicos da cidade, para mostrar até onde a água teria chegado se fosse em São Paulo. É claro, é uma intervenção artística, porque não é exatamente porque a gente está falando na Avenida Paulista, por exemplo, é lugar alto, né, a água escorreria, não acumularia ali, porque está longe do rio. Mas, né, fazendo aquela metáfora, como é que seria? E aí as pessoas, logo no primeiro dia que a gente começou a colar, as pessoas começaram a ficar assim, preocupadas, e a gente entendeu que estava conseguindo gerar empatia com aquele ato ali, né? Então, eu acho que tem um grande problema que a gente não está percebendo o tamanho dessa emergência climática como sociedade como um todo. Agora sim, cada vez mais, esse tema está muito presente na pauta. E eu queria falar isso, gente, porque a gente vai ter eleições agora, né? Eleições municipais. E, assim, é muito importante votar em candidatos que estão olhando para a questão climática, porque as cidades vão precisar se adaptar, né? Vão precisar ter maneiras de mitigar os problemas, porque esses eventos eles vão ser mais frequentes, já estão sendo no mundo inteiro. Tem um registro muito grande de eventos climáticos como esse. E, assim, as empresas não podem ficar de fora dessa discussão, porque as empresas operam com recursos naturais, operam ocupando espaços em territórios muito conectados com os consumidores, se beneficiam muito, né, das redes todas, então são parte do problema e devem ser parte da solução também. E o que eu tenho visto é que as empresas estão cada vez mais preocupadas com isso, têm nos procurado para contar sobre o que está sendo feito em sustentabilidade, e a gente olha para isso com muito cuidado, para não falar mais do que deveria, porque senão, em vez de ajudar, você é capaz de atrapalhar essa pauta, né, com o chamado greenwashing, que é contar de coisas que está fazendo, mas não é tão verdade assim. E no outro extremo tem empresas que praticam o chamado green hushing, né, de hush em inglês, de fazer silêncio, que é, prefere não falar com medo de represália nas redes sociais, com medo de ataque na reputação, e aí acaba não falando. O que a gente faz? Vamos encontrar, a gente ajuda a encontrar o tom certo para essa comunicação, porque é necessário contar, compartilhar, para poder inspirar pelo exemplo para outras empresas, outras pessoas quererem atuar nisso e entender que tem benefícios para a marca também, de reputação. Os consumidores estão preocupados, a sociedade como um todo está muito preocupada com isso. Então, tem uma... Não é que determinada ideia precisa ser colocada adiante porque eu acredito isso, porque é uma ideologia, não é. Todo mundo está preocupado, a gente está sentindo esses efeitos, né? As novas gerações mais preocupadas do que nunca. Então, a gente precisa de todo mundo atuando junto, governos, empresas, ONGs, sociedade civil, consumidores, todo mundo. É um problema global, planetário, que a gente precisa se unir para conseguir resolver.
o que está em risco é a nossa permanência nesse planeta, só isso. É. E uma coisa muito interessante, Rodrigo, é que eu tenho assim, uma visão, né, de que o mundo ele vai continuar aí, né, mas a nossa relação com o mundo vai mudar. Se a gente não fizer algo hoje, né, que é realmente urgente, talvez nós vamos já sofrer, porque está muito rápido, né? Antes eram as gerações futuras, ok, mas a gente já está sofrendo, né? E o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul realmente é um pedacinho do que pode acontecer em todos os lugares do planeta, né? E tanto é que já aconteceu nos Estados Unidos, Áustria, Alemanha, né? Todos nesse ano ainda, né? Então, assim, é uma coisa muito, muito louca, né? Então, realmente, a gente precisa sensibilizar e fazer esse letramento que tem que ser feito com mais urgência, mais urgente possível, né? Para que mais pessoas realmente sejam impactadas por essa sementinha do bem, né? Que a gente que são capazes de transformar as nossas realidades, né? E, Exato. Rodrigo, eu tava olhando aqui na tua mini bio, né? Tu também é responsável aqui pelo TED Amazônia. Conta um pouquinho para nós Pô, como é que chegou isso na tua vida? é incrível. Bom, chegou porque eu estava trabalhando lá no banco, como eu falei antes, quando um amigo trouxe o TEDx São Paulo para o Brasil. Primeiro o TEDx no Brasil em 2009, desculpa. E hoje, assim, o TEDx é um fenômeno, né? Existem em várias partes do Brasil. São 40 mil eventos no mundo. E esse amigo, um amigo comum, foi lá apresentar o projeto. Eu consegui convencer meio mundo lá no banco que deveria ser patrocinado, porque era muito bacana e tudo mais. Enfim, o projeto foi patrocinado pelo Banco Santander naquela época. E em 2010, esse pessoal que fez esse evento me convidou para ajudar a organizar o TEDx Amazônia, em 2010. E aí a gente fez esse evento para 500 pessoas, num hotel flutuante, no meio da floresta. Foi uma coisa que marcou época no TED, até hoje. Né? Foi um evento que entrou para o imaginário coletivo dos organizadores de TEDx pelo mundo inteiro. Mas é um evento muito complexo para ser feito. E é voluntário. E as pessoas que fizeram, cada um foi seguir a sua vida, se desmobilizou aquele grupo inicial. Nas últimas eleições para a presidência no Brasil, como houve essa troca de governo e a Amazônia estava muito na discussão de que precisa, enfim, né, é uma oportunidade de gerar muito emprego, renda lá e pouca preocupação com a preservação da floresta. Quando mudou o governo, né, a Amazônia voltou para a discussão de que é preciso ser preservado aquele lugar, aquele bioma ele é muito importante, temos que criar maneiras de gerar oportunidade de desenvolvimento para as pessoas que estão lá, que são 25 milhões de pessoas no Brasil. Não dá para fechar a floresta e dizer assim, agora está fechado, ninguém mais entra aqui, porque tem muita gente que isso, né, depende da floresta lá para sobreviver, e pessoas que estão lá há milhares de anos, como os indígenas, né? Existem estudos falando que existem civilizações indígenas na Amazônia de 10 mil anos atrás, ou seja, muito antes do que a gente acreditava. E aí, a gente, por conta de ter feito esse evento, de ter criado toda essa visão lá atrás e ter essa troca de governo, eu entendi que era hora de trazer de volta o TEDx Amazônia. E aí eu pedi para o TED, o pessoal que fica lá em Nova York, para fazer esse evento de novo. E eles falaram, olha, um evento com uma licença regional ou de bioma, como o TEDx Amazônia, a gente não faz mais. Mas, como vocês já fizeram lá atrás e a Amazônia está no centro da discussão, a gente vai apoiar vocês para poder fazer de novo. E aí a gente começou todo o processo de começar a botar o evento de pé, a gente teve o apoio do governo do estado do Amazonas para fazer, a gente teve o apoio do Mercado Livre, da Suzano, de outras empresas, para poder colocar de pé um evento complexo. A gente conseguiu pagar hospedagem e alimentação para 500 pessoas, né, num evento, num lugar na margem do Rio Negro, um prédio no armazém, chama Armazém 15, um prédio do século XIX, lindíssimo, tombado, no porto de Manaus. Levamos 46 participantes, e a gente, essa sua pergunta, Helena, como é que caiu na minha vida? Caiu por uma paixão, mas eu entendi, ao pedir licença agora, que eu sou só um gaúcho barra sudestino branco, né, longe da Amazônia, mas eu tenho esse acesso, né, de poder pedir a licença e ter um histórico com o TED e conseguir.
Então a gente nos coloca muito no lugar de ponte, para poder levar essa discussão com as pessoas da região, com a Amazônia, com organizações locais. Então a gente se conectou com todo mundo, né, stakeholders importantes lá, que eu estou mencionando aqui, muitas organizações que estão há anos trabalhando lá, com pessoas locais, para entender quais são os temas, quais são os nomes, né, o que é importante de ser dito sobre a Amazônia agora. Uma extensa pesquisa de curadoria com um time incrível de voluntários que faz esse evento acontecer. E aí a gente finalmente conseguiu organizar lá em novembro do ano passado. Foi maravilhoso, foi muito bonito, muito especial. Muitas vozes da Amazônia, a gente queria amplificar essas vozes, né? Onde as vozes se encontram era o tema do evento, inspirado nos rios, né? Que todos se encontram num grande rio, que é o Rio Amazonas, que deságua no oceano. E aí a gente entendeu que esse evento precisava voltar de uma vez para sempre, né? E aí, então, vai acontecer de novo esse ano. Aliás, a gente está com as inscrições abertas do dia 29 de novembro a dia 1º de dezembro. A gente faz a curadoria da plateia também para garantir que todo mundo que está lá sejam pessoas que estão envolvidas com o tema da floresta, né, do bioma, do cuidado. E a gente vai ter de novo no ano que vem também, vai ser em Belém no ano que vem, pré-COP. No Brasil está no centro da discussão ambiental, com essa questão de ter uma COP na floresta amazônica, porque é um bioma muito importante e a gente precisa cuidar para garantir o nosso futuro. Sem Amazônia, existem estudos que falam que a temperatura já pode aumentar 2 graus. Né? A gente está falando de manter em 1,5. Então, imagina, sem a Amazônia chegaria a 3,5. A quantidade de chuvas diminuiria muito também, cerca de 15% no mundo inteiro. Então, é um bioma fundamental para o futuro equilibrado do planeta, vamos chamar assim. Sem dúvida. Que bacana, Rodrigo, assim, eu tô te conhecendo mais agora, a gente tá falando mais pela primeira vez aqui, né, mas eu acho muito legal, assim, que a veia do empreendedorismo te pegou, né, tu és jornalista, mas ele te pegou, né? Me pegou. E essas conexões todas aí são muito legais, né, e realmente fazem a diferença, né, para uma região, né, eu sempre digo, né, que a gente não precisa mudar o mundo, mas a gente pode mudar os nossos espaços, os nossos entornos, né? E com certeza tu estás fazendo um papel muito bacana nesse sentido, né? Rodrigo, Obrigado. queria conversar agora contigo sobre um livro, né? O teu livro chamado Humanos de Negócio. Como é que foi essa construção? Por que ele surgiu? O que tem de interessante aí para as pessoas acompanharem por ele? Bacana. Essa pergunta é muito boa também, né? Você está fazendo ótimas perguntas. Vamos lá. Como que surgiu a origem, né? Acho que isso abre um espaço para a conversa, que é uma pergunta aberta interessante. Por quê? Vamos lá. Quando eu trabalhava na VCSA, eu fiz uma parceria com uma ONG que chama Endeavor, que é o Instituto Empreendedor Endeavor, que estimula empreendedorismo no Brasil. Foi super pioneira, nasceu lá nos anos 2000, e a gente fazia um prêmio de empreendedorismo na revista VCSA com a Endeavor. E aí, a gente teve uma relação super bacana e em um determinado momento eles resolveram escrever um livro que chama Como Fazer uma Empresa Dar Certo num País Incerto. E me convidaram para escrever esse livro. Então, é um livro da Endeavor que eu escrevi. E eu entrevistei 51 pessoas, líderes de negócios, executivos ou empreendedores apoiados pela Endeavor. Isso foi em 2003, mais ou menos, o livro saiu em 2004. E eram 50 homens e uma mulher, que já é uma coisa meio chocante, né? Você pensar que hoje seria muito difícil sair um livro assim, mas enfim, tempos eram outros, a gente evoluiu muito de lá para cá. E eu perguntava no livro, sempre no final, eu queria saber desses empreendedores, executivos, do que eles mais se orgulhavam e do que mais se arrependiam. E todos falavam que se orgulhavam muito da empresa que tinham construído, da carreira, e muitos diziam que se arrependiam muito de não terem visto os filhos crescerem. E eu estava escrevendo o livro e tinha um filho de 10 meses, o Augusto, que hoje tem 20, que estava engatinhando na sala. E eu, olhando para essas respostas, eu olhava para ele e pensava, se eu chegar nesse sucesso, né, dessas pessoas que eu entrevistei e falar isso, olhando para trás da minha carreira, eu vou entender que eu fracassei. E aí ficou esse negócio na minha cabeça, o tempo passou, até que um dia eu estava no chuveiro tomando banho, quando vem aquelas ideias que começam a fluir, né? Até fui estudar isso.
depois, e tem a ver que é um momento que você está desconectado, sentindo a água caindo no corpo, enfim, e a mente vai embora. E aí eu comecei a pensar, por que a gente fala homens de negócios, não fala mulheres de negócios? O que são homens de negócios? Né? Qual que é o estereótipo? É o cara com gravata, agora não tem mais, mas naquela época, gravata, paletó, pré-pandemia, né? Relojão, casa grande, quero ter cada vez um bônus maior para comprar mais coisa, para ter uma casa maior, para ter outra casa, não sei aonde. E aí a pessoa fica presa nessa roda, né? Que eu chamo de roda do Roda de hamster. hamster. É isso aí. Roda do hamster. E fica ali, quando vê 50 anos doente, tomando remédio, sobrepeso, triste, deprimido, porque estava só atrás de dinheiro, sabe? Para ter mais coisas, né? Eu adoro essa frase que diz: a gente compra coisas que a gente não precisa com dinheiro que a gente não tem para impressionar pessoas das quais a gente não gosta. E aí é uma frase anônima da internet muito boa, para mim pegou muito, né? E aí eu fiquei pensando em tudo isso nesse banho que durou um tempinho. E aí no final eu pensei, olha, eu conheço alguns caras que para mim são humanos de negócio. Eu fui fazendo uma conta na minha cabeça assim e pensei, puxa, eu quero conversar com eles para aprender com eles. E aí eu marquei algumas conversas, e quando eu vi as conversas eram muito profundas, muito legais, e eu pensei, gente, tem um material para um livro aqui. E daí eu segui entrevistando, entrevistei 27 pessoas, e aí fui escrever o livro, para contar a história de homens e mulheres que estão reumanizando o capitalismo, no sentido de trazer perspectiva de éticas, valores e uma nova definição do que é sucesso. Né? O sucesso no sentido de criar coisas relevantes, bonitas, empolgantes, inspiradoras para a sociedade. E não só a maior empresa do mundo que entrega os melhores resultados financeiros a cada trimestre. Importa muito como você faz isso e quem você beneficia nessa caminhada, que é o tal do capitalismo de stakeholder, né, que tem movimentos como o Sistema B, que eu tenho muito orgulho de ser um empresário B certificado desde 2019 pela Profile. Tem o capitalismo consciente, né, que você faz parte também, Eliane. Tem alguns movimentos pelo mundo colocando luz nessas questões. E discussões também, né, do ISG agora, o ISG morreu, não morreu? Então, são várias perspectivas, mas para mim volta sempre na questão fundamental que é pessoas preocupadas e responsáveis pelo impacto que geram enquanto fazem negócios, produzem coisas. E é muito relevante isso, essa pauta, né? Tanto é que eu me conecto muito com ela, né? E acabo trazendo isso dentro das minhas atividades, né? Dos meus relacionamentos e profissionais e pessoais, né? Porque a gente incorpora, né? Essa causa, né? E quando realmente assim isso vem para ti de uma forma tão sensível, né? Não tem como tu pula fora, né? Eu hoje assim não tenho, mesmo que eu queira, eu não consigo, né? Eu preciso levar o meu exemplo para onde eu for, né? Mas, Isso. Rodrigo, olha só, pensando em tudo que a gente falou aqui, que são bem bacanas, né? As tuas pautas, voltamos lá no início, tá? A gente já está quase terminando aqui. Já? Uau, passa rápido. Passa muito rápido. Surf, me diz o que o surf te traz para a vida profissional. Assim, vamos falar um pouco do Rodrigo agora, família, né? Tem 4 filhos, surfa desde os 12. Como é que é esse equilíbrio, essa harmonia que tu consegue entre a vida profissional e a vida pessoal? Eu não sei se eu consigo, mas eu tento, tá? Isso já é bastante. Maravilhoso. Bom, eu adorei vir morar em São Paulo, porque como surfista, São Paulo é um lugar com boas ondas e perto da cidade aqui, né? Em Porto Alegre, para ter boas ondas com constância, eu tinha que viajar até Garopaba, 4 horas, 5 horas de viagem. Então, morar em São Paulo, para mim, teve um benefício nesse sentido. E aí eu busco fazer surfar nos finais de semana, sempre que possível, né, algumas viagens por ano para surfar. E para mim o surf ele traz muito dessa visão do fluxo da vida, da impermanência também, né? Acho que nas Olimpíadas a gente viu isso agora. Todo mundo, mas como assim o Medina é o melhor surfista, mas ele não conseguiu pegar uma onda porque o mar não ofereceu ondas, né? Apesar da gente querer criar piscina de ondas para surfar, e isso é uma coisa, né, criativa do ser humano, é muito interessante, mas essa conexão com a natureza que o surf me traz, ela é muito fundamental para a minha vida, para entender que a gente é parte de um fluxo que é muito maior do que nós. Então, se eu quisesse surfar muito num dia e não tiver onda, não tem como surfar, a não ser que eu vá na piscina de onda, mas aí estamos falando diferente dessa relação com a natureza. E tem essa questão também eu gosto muito de esperar
a onda maior, né? Quando você está no mar, as ondas vêm em séries de 3, 4 ondas. E entre essas séries vem um monte de onda pequena. Eu gosto de ficar esperando a série maior lá atrás, né? E para poder pegar a onda antes do que todo mundo. E isso exige paciência. Você vai pegar menos ondas, com certeza. Mas aquelas poucas que você pegar vai valer muito a pena. Então isso também me ajuda a trazer paciência, diminuir a ansiedade, angústia, né? Tem muita coisa acontecendo no mundo o tempo todo, né? E aí também, para mim, é um lugar de meditação. Você não tem celular, não tem nenhum estímulo. Você está ali com os pés dentro da água, né? Com o sol, ou com a chuva, ou com o vento, né? Naquele balanço do mar, no puro ritmo, fluxo da vida. Então, para mim, é esse lugar de reconexão profunda que eu consigo fazer como em nenhum outro lugar. Eu amava jogar futebol, até deixei de jogar futebol, porque você vai passando o tempo, vai se machucando mais vezes, e cada vez que eu me machucava, eu ficava longe do surf. Eu falei, gente, eu não quero mais jogar bola, porque eu quero poder surfar, pelo menos, quando eu quiser surfar, o meu corpo me deixar surfar, e não ter que depender só da natureza. E tu leva a gurizada toda, agora já estão adultos quase, né? Praticamente 20 e poucos anos. Como é que são seus filhos as idades hoje? Então, eu tenho um filho de 20 anos, que está estudando antropologia na USP, tenho um filho de 16 anos, que ama futebol, ama o Grêmio, apesar de estar em São Paulo, eu consegui fazer dele um gremista. Tem uma pequenininha de 7, que é a Flora, o Vicente tem 16, a Flora tem 7, e o Martim é pequenininho, tem 3. Todos gremistas, a gente se conecta com o futebol, e isso é bacana. Com o surf eu não fui tão bem sucedido com os maiores, eles não conectaram muito com o surf, e foi um aprendizado também, porque eu tinha uma expectativa muito grande que eles fossem surfar, tentei, fiz o meu melhor, até que eu entendi, beleza, não é isso que eles querem, vamos nessa, vamos achar outro lugar de conexão. Que maravilha, maravilha. É tão importante, né? A gente hoje se desconectou muito dessa natureza, né? E o surf, eu acho que ele traz muito disso, né? Essa possibilidade da gente se conectar com o que a gente é, né? Essa biodiversidade, essa natureza que é tão essencial no mundo dos negócios também, né? Exato. Rodrigo, infelizmente aí já estamos acabando. Queria muito que tu deixasse uma mensagem final e também tuas redes sociais para as pessoas continuarem esse bate-papo depois contigo aí nas redes, enfim, né? Se tu conseguisse deixar aqui para nós, seria muito Claro legal. que sim. Bom, uma mensagem final, eu queria reforçar aquilo que eu falei, de que todos somos responsáveis por encontrar essa solução do problema que a gente mesmo criou. Então, no nosso dia a dia, atitudes de consumo, falar sobre isso, né, entender o que a gente está consumindo, aquela escolha de consumo, qual o impacto que tem no planeta, e a partir disso a gente fazer escolhas diferentes, e também nos nossos negócios, empresas, enfim, nosso campo de atuação, como é que a gente pode trabalhar para ajudar a encontrar a solução para crise climática, emergência climática. E a outra coisa vocês podem me encontrar no Instagram, no LinkedIn, eu estou bastante lá, @RodrigoCVC, assim vocês me encontram na maior parte das redes, e também pode ver nosso trabalho da Profile, no Mano de Negócios, ou no TEDx Amazônia. São lugares onde tem sempre algum tipo de conteúdo nas redes. E é isso. Muito bom fazer parte desse programa aqui, Helene. Obrigado pelo espaço. E fico feliz de saber que essas pautas elas têm interesse, né, por pessoas como você. Acho que a gente está avançando nessa caminhada. Muito bem, muito obrigada, muito obrigada mais uma vez, Rodrigo. Realmente foi um papo muito inspirador aqui. Com certeza as pessoas vão te procurar, né? Porque tu tens aí uma luz, né? Que nos guia, que nos traz essa motivação para seguir nesse caminho, né? Que às vezes é um caminho contra o fluxo, né? A gente está indo por um caminho ali, às vezes meio sozinho, né? Mas quando a gente encontra outras pessoas que também estão nessa mesma vibe, né? Acho que dá um calento no coração aqui, né? Então, agradeço de coração, agradeço as pessoas que estão bem e que estão aqui assistindo ao programa As Pessoas Inspiram, e já convido para estarem na semana que vem com mais um programa às 22 horas, nas quintas-feiras, e com muita coisa boa aí para vocês, tá bom? Beijo no coração e até breve.